do Senhor Jesus, aqui em Alex, lá em Mateus capítulo 6, né? No versículo 22 fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é iluminado, né? Que tem muitos aí, irmãos, que os olhos estão, né? Aí no outro versículo de Mateus capítulo 6 fala, no 23, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é treva, né? Se você for ler o capítulo de Mateus, capítulo 6, até o 22, 23, você vai ver o que o Senhor está falando nessa noite, para purificar os nossos olhos, né? No mesmo capítulo de Mateus, capítulo 6 fala, no versículo 22 fala, se todo o teu corpo for luz, é iluminado, teu corpo fica todo iluminado, nessa luz física, luz espiritual. Mas, lá no versículo 23 o Senhor fala, se os teus olhos foram que maus, seus olhos foram que maliciosos, todo o teu corpo é treva. Todo o teu corpo é treva, filho. Para cá dizer que teu corpo é luz, não. Jesus deu dois tipos de olhos espirituais. Os olhos bons e os olhos maus. Os olhos bons ilumina. Os que não é bom é treva, né? Lá em Mateus, que eu falei aqui agora, capítulo 6 fala, no versículo 22, 23 fala, se os teus olhos forem bons, o teu corpo é iluminado. Aí no 23, no versículo 23 o Senhor fala, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é treva. Todo o teu corpo é treva, meu irmão. Por isso que eu peço a Deus todos os dias, Deus ilumina os meus olhos. Bota colírio, Senhor, nos meus olhos. Diz que o Senhor, né, lá em Mateus, que eu li agora, capítulo 6, versículo 22, no versículo 22 o Senhor fala o quê? De Mateus capítulo 6. Se os teus olhos forem o quê? Bons. Aí no versículo 23, no final do versículo de Mateus capítulo 6, o Senhor fala o quê? Se os teus olhos forem o quê? Maus, todo o teu corpo é treva. Todo o teu corpo é treva, meu irmão. Não adianta você escapar, né? Se você não tiver uns olhos bons, todo o teu corpo é treva. Aí o Senhor nessa noite está te recomendando. Purifica os teus olhos, né? Você pode ler Mateus capítulo 6 ao 22, 23, né? E conferir o que eu estou falando aqui. Aí no versículo 22 o Senhor fala, os teus olhos forem bons, não é maus, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo iluminará. Mas no versículo 23 de Mateus capítulo 6 fala, no 23 do final do versículo fala, se os teus olhos foram o quê? Maus, né? Todo o teu corpo é treva. Não adianta ter outro termo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo é luz. Agora, se os teus olhos forem maliciosos, né? Então, meu filho, todo teu corpo é treva. O Senhor deixa um porém no final do versículo. Porém, se os teus olhos forem maus, todo teu corpo é treva, né? Lá em Mateus, que eu li agora, capítulo 6, né? Ao 22, 23. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é treva. Agora, se os teus olhos forem bons, o teu corpo todo vai ser o que? Iluminado pelo Senhor. Nessa luz aqui, que você, não, é luz espiritual mesmo. Lá numa passagem que diz que a gente é sal da terra e luz o quê? Luz do mundo. Aí essa parte que eu estou falando é dos olhos, né? Deus me fez levar nessa parte dos olhos. De Mateus capítulo 6, o versículo 22 ao 23. Lá no 22 o Senhor fala, os teus olhos forem bons, teu corpo é luz. Agora no final do versículo, no capítulo 23 o Senhor fala, né? No versículo 23 de Mateus capítulo 6 o Senhor fala, se os teus olhos foram o quê? Maus. Se os teus olhos forem maus, meu irmão, já era, né? Então, que nessa noite você venha todo dia ajoelhar, pedir a Deus, limpa os meus olhos, né? Porque por isso que o Senhor
recomendou, ó, o Senhor deixou na palavra de Deus. A palavra de Deus não mente. De Mateus capítulo 6 ao 22, 23. No versículo, né, de Mateus capítulo 6 fala, né, no final do versículo fala: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é treva. Aí no versículo 22, se os olhos forem bons, todo o teu corpo é iluminado. Agora, o que eu achei interessante, o Senhor compara os dois olhos, bons e maus, né? Então, meu irmão, que nessa noite você venha pedir a Deus para iluminar os teus olhos, iluminar teu corpo, no joelho, orando, né? Que nessa noite você venha pedir a Deus para purificar os teus olhos, né? Você pode ler Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 23, né? Para a glória de Deus. Que Deus abençoe e não se esqueça, purifica os teus olhos na oração, e no joelho e no jejum, na consagração. Que Deus abençoe.